Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você sabia que o coração pode se tornar uma fábrica de ídolo? Fique conosco até o final desse vídeo e veremos de que forma estava o coração dos reis e do povo de Israel que os levou à infidelidade para com Deus. Olá, graça e paz, eu sou o professor Daniel Venâncio e esse é o seu canal Sentinelas da Teologia, o seu canal do Rio Grande do Sul. Tchê. A graça e a paz, que Deus lhe abençoe. Eu sou o professor Anderson Velasco e com muita honra e muita alegria estamos aqui com mais um vídeo onde nós estamos trazendo o subsídio da Escola Bíblica Dominical. Você professor, você amigo, você irmão, nós agradecemos sempre a sua presença aqui conosco. Deixa aquele like missionário que cada vez que você curte os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube. Deixa o seu comentário, a sua pergunta, o seu nome, aonde o seu estado, sua cidade. Nós vamos ficar muito felizes em ver seu comentário, curtir o seu comentário. E fique conosco que nós vamos estar falando, como disse o professor Daniel na abertura do vídeo, sobre corações idólatras que levou à desgraça dos reis de Israel. E aí, rejeitar o Senhor e a sua lei é deixar um vazio muito grande na alma, e este vazio faz com que as pessoas procurem preencher com outras coisas. E aí é que entra principalmente a idolatria, que é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração do homem. E o primeiro erro, Anderson, que o rei Acabe vai cometer foi abandonar o Senhor e abandonar a lei de Deus. Este abandono gera este vazio no coração de Acabe e ele vai então preencher esse vazio com outras coisas, com outros deuses, que só vai levá-lo à ruína. E também, além deste erro gravíssimo, ele comete um outro erro que só piora a situação, que foi casar com Jezabel. E a Jezabel, ela era uma princesa sidônia, e ela é quem institui em Israel o culto a Baal. Se por um lado temos Jeroboão, que instituiu o culto ao bezerro, e era o principal culto das 10 tribos do norte, o culto ao bezerro, agora nós temos uma outra forma de cultos sendo estabelecida, que é o culto ao Baal, os Baalins, né? Que era uma religião totalmente demoníaca, totalmente devassa, totalmente contrária a todos os princípios éticos e morais que Deus havia estabelecido. Ou seja, o povo de Sidom, da onde era oriunda Jezabel, eles adoravam principalmente esses dois deuses, que era Baal e o deus Azerá. Então é nítido em toda a história de Acabe que quem comandava, na verdade, era Jezabel, não era o rei. Ele fazia todas as coisas manipulado por esta mulher chamada Jezabel, que foi esposa de Acabe. Então ela instituiu em Israel a adoração ao Deus, entre aspas, né, Deus com D minúsculo, que ela queria e adorava, que era Baal. E ela não só institui o culto a Baal, como o texto bíblico de Reis, que é o livro que narra essa história, vai dizer que ela aboliu o culto ao Senhor e matou os profetas de Deus. Então olha que mulher maligna, e que seduziu o coração de Acabe e levou Acabe, que já estava distante do Senhor, a mergulhar cada vez mais na idolatria e no pecado. Isso tudo, Anderson, é resultado do quê? De um homem que se afasta da presença do Senhor. Aqui nós temos um quadro totalmente de infidelidade, não só do rei, mas também dos profetas e do próprio povo de Israel. Porque temos um rei idólatra que se deixou levar por uma mulher idólatra, que abandonou os conselhos do profeta Micaías, inclusive estava preso porque só profetizava coisas que Acabe não queria ouvir. E nós temos um povo que estava cocheando entre dois pensamentos.
ora o povo adorava Baal, ora o povo adorava Deus. E quais, Anderson, são as consequências desse coração que se deixou levar pela idolatria, se afastando do Senhor? É muito interessante que, pegando o início que o professor Daniel comentou, de um coração vazio. Por quê? O professor Daniel comentou no início que o rei Acabe, ele deixou o Deus de Israel e deixou a palavra de Deus. Ou seja, Acabe não amava o Deus de Israel. Quando a gente, esse não amar, não desejar, não, a sua falta de devoção ao Deus verdadeiro, deixou um vazio no seu coração que ele procurou preencher com outros deuses que foram os deuses de Jezabel. Ou seja, o coração de Acabe se transformou numa fábrica de ídolos. E como é que isso pode acontecer? Nós vamos ver que o Mestre Jesus Cristo, ele diz que a lei se resume em 2 mandamentos. E o primeiro e principal é: amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e com toda a tua alma. Esse sentido de todo, Jesus está dizendo assim, o sentido original quer dizer que o teu coração seja completamente preenchido por Deus. Ou seja, que Deus seja a tua prioridade. Que os suspiros da tua alma sejam para Deus. Que tudo que tu fizer, tu tem uma prioridade, agradar a Deus. Porque a gente sempre procura agradar a quem nós amamos. Então, o cristão, o servo de Deus, aquele que realmente ele tem que amar a Deus de todo o coração. Que é isso? O nosso coração tem que estar completamente cheio de Deus, amando a Deus, desejando a Deus. Não pode ter vazios e espaços. Quando a gente não ama a Deus de todo o coração, o nosso coração fica dividido. E aí, Anderson, é a grande questão. Porque da mesma forma como para adorar a Deus, Deus exige que todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças, para adorar o ídolo também exige que todo o ser se mobilize a isso. E a pior coisa que existe no coração do homem é isso, né? Quando o homem troca todas as suas afeições por Deus e coloca todas as suas afeições num ídolo. Que é o que aconteceu aqui com Acabe. E para chegar nesse ponto, nós estávamos comentando. Um coração que não ama completamente Deus, um coração que não está íntegro em Deus. É um coração que tem espaços para outros amores. E aqui que está a fábrica de ídolos. Porque às vezes nós pensamos que ídolos, nós achamos e pensamos que ídolos é simplesmente imagens, outros deuses. Mas até aqui é interessante que a revista ela vai trazer uma lista de alguns ídolos. Mas ídolos é tudo aquilo que você idolatra. Aquilo que você dedica a sua vida a agradar aquilo. Então, tem algumas... A revista vai trazer alguma lista para a gente não sair muito fora. Uma questão ali que o autor vai comentar é o temor a outros deuses. Tem pessoas que amam o Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia Sagrada, mas temem outros deuses, pastor Daniel. Tem medo. Não vou pisar ali na encruzilhada, que tem lá uma coisa que eu tenho medo do meu pé ficar torto. Não, eu não vou falar mal. Irmãos, no momento que você tem medo que algo pode acontecer por causa de outra entidade, ou alguma coisa que não seja o Deus que é o Deus da terra, você está atribuindo poder àquilo. Você está dizendo que o diabo tem poder. Você está dizendo que aquelas coisas têm poder de fazer coisas fora a vontade e permissão de Deus. Então, até eu ter medo de outros deuses, outras entidades, que não é o Deus verdadeiro da Bíblia, é uma maneira de idolatria. Você está atribuindo poder àquilo. Sensualidade, vaidade, tem pessoas que têm a si mesmo, a sua aparência, como ídolo. Tem pessoas que às vezes não vão por culto por causa que não tem a roupa apropriada, porque eles prezam pela aparência. Pela vaidade, né? A cobiça, ou seja, o querer, o adquirir. Tem pessoas que vivem, trabalham, eles vivem todos os dias com os olhos nas riquezas deste mundo. Isso é uma idolatria. Quando o seu coração deve estar em Deus. É que Jesus disse, busca em primeiro lugar o reino do céu, ou seja, aquele que tem um coração em Deus, ele pode estar trabalhando, mas ele está trabalhando e pensando em agradar a Deus.
Ele pode adquirir, claro, mas a prioridade dele, a alegria dele, a felicidade dele não está nas riquezas deste mundo. A alegria dele está em Deus. Ele adquire, ele tem porque são consequências do trabalho, né? Mas a sua principal alegria, tem gente que pensa entre desespero só em pensar em perder o carro. Tem gente que entra em desespero só em pensar, não, o nosso maior desespero, nosso maior medo deve ser perder o favor, a presença de Deus. Então, um coração que não é amplamente cheio, que está completamente voltado para Deus, ele tem um grande potencial de se tornar um coração idólatra. Foi o que aconteceu com Acabe. Então, nós precisamos, professora da escola bíblica, enfatize isso para os seus alunos. Vocês amam a Deus de todo o coração, de todo entendimento, com todas as forças e de toda a sua alma. Um coração que não é repleto de Deus, muito provavelmente tem ídolos ali escondidos, às vezes nós não nos damos por conta, e assim como foi Acabe. Acabe idolatrava a sua esposa, Acabe se deixou a idolatrar falsos deuses, Acabe idolatrava os profetas, os falsos profetas desses deuses, Acabe idolatrava o seu reino e terra, tanto que nós vamos ver que Acabe ele vai cobiçar a vinha de Nabote, cobiça, idolatria, ele queria aquela vinha. Ou seja, acabou a vida se eu não tiver essa vinha. Não, ansioso, coração ganancioso. Tem gente que é assim, não, se eu não casar com aquela pessoa, acabou a vida. Isso é idolatria. Não, se eu não, irmãos, se eu não for evangelista, acabou. Idolatria é o ministério. Então, irmãos, não. A minha maior preocupação é Deus. Meu maior desejo é Deus. Meu maior anseio. Preste bem atenção nisso. E a consequência é um povo que se torna idólatra. E no momento que você se afasta de Deus, vai vir as consequências. Porque você perde o favor de Deus. E mais, a idolatria é um pecado sério e grave. E todo pecado tem uma consequência. E nós vamos ver agora na sequência que Deus vai levantar o profeta Elias para trazer o juízo de Deus sobre este pecado de idolatria que havia não só tomado conta do rei, mas de toda a nação de Israel. Elias foi a resposta de Deus para Acabe e Jezabel para erradicar o baalismo do meio do povo. E quando Deus chama o profeta Elias, Elias vai confrontar o pecado de Acabe e dizer que se Acabe não abandonasse a idolatria, Deus haveria de trazer as consequências deste mal sobre o povo. E quais consequências foram estas, Anderson? Então nós vemos que Deus sempre, pela sua promessa que Deus havia feito a Abraão e a Davi, Deus sempre vai ver. Nós vamos ver que toda vez que havia arrependimento em Israel, esse arrependimento nunca partia do povo. Sempre era Deus que levava o povo ao arrependimento. É como hoje. A obra do Espírito Santo nos leva ao arrependimento através do Evangelho. Então o que Deus fez? Deus levanta um instrumento. Deus usa o profeta Elias. Então o que era o profeta? Era aquele que falava em nome de Deus. Ele falava a palavra de Deus. Então Deus colocava a sua palavra na boca de Elias para confrontar a idolatria do povo. Então Deus sempre vai usar a sua palavra para limpar o pecado, para extirpar e para chamar o povo para a sua presença. Sempre vai ser a palavra de Deus. Então Deus usa a sua palavra na boca de Elias para alertar a Acabe e todo o povo, se vocês não se arrependerem, Deus vai enviar uma grande seca, não haverá chuva, e vai ter seca e fome em Israel. E assim sucedeu. Nós vamos ver que o profeta Elias vai profetizar inspirado por Deus, e vai haver seca, e vai haver fome, porque tem falta de água em Israel. Então nós vamos ver que o rei Acabe, ele vai achar que o mal do povo, o mal que estava acontecendo aquilo, causando aquilo, era o profeta Elias. Então nós vemos que às vezes um coração idólatra fica tão cego espiritualmente, que às vezes nós estamos passando por dificuldades. Tem pessoas que estão enfrentando problemas do ministério, e estão achando que o problema são seus irmãos. Tem gente às vezes que está enfrentando problema espiritual e achando que o problema é o seu pastor, a sua igreja, e não enxerga que às vezes aquilo tudo é consequência do seu próprio pecado. Tem pessoas que às vezes estão enfrentando problemas em algumas situações. Algumas pessoas estão enfrentando problemas no casamento,
problemas em tantas coisas, e estão achando que o problema é o cônjuge, são os filhos, mas não, às vezes é consequência do seu pecado. Então nós vemos que o rei Acabe estava tão cego pela idolatria, que ele não enxergava que aquela seca, aquela fome, a falta de chuva, era uma consequência da sua idolatria, do seu pecado. E Anderson, e como Deus ele vai punir a infidelidade do povo, Deus usa o próprio coração idólatra e corrompido de Acabe para que Acabe sofresse as consequências do seu próprio erro. Porque Deus, é como Paulo vai escrever lá na sua carta aos Romanos, né? Que quando a pessoa se deixa levar por caminhos tortuosos, Deus permite que eles provem do seu próprio veneno, né? Deus entrega estes homens às suas próprias paixões, Deus entrega estes homens aos seus próprios desejos, e é o que aconteceu com Acabe. Para que se contaminem mais ainda e para que Deus derrame a sua ira no grande dia do juízo. Já antes do profeta Elias, Anderson, tinha o profeta Micaías. Exato. Que confrontava os erros de Acabe, e Acabe mandou prender. E os que não foram presos, a Jezabel mandou matar. Foram mortos. Se não fosse Obadias, né, um homem que Deus levantou para que guardasse os profetas de rancho, de grupo de 50 e 50 e sustentasse eles a pão e água, Jezabel teria exterminado com todos os profetas. Mas Deus é bondoso e é misericordioso e guardou o número de profetas que eram fiéis a Deus. Mas Elias era o profeta que andava em liberdade porque era o que Deus estava usando com maior proeminência, e homem que orava e orou para não chover e não choveu, depois orou para que chovesse, choveu. Então eles temiam também a Elias, por isso que Acabe vai dizer, o título que ele usa para Elias era o perturbador de Israel, né? Por quê? Porque não conseguia enxergar que toda essa consequência, falta de chuva, né, falta de alimento, a terra não produzia mais. Por quê? Porque eles deixaram de atribuir essa providência a Deus para atribuir essa providência da natureza a Baal. Porque lembrando, né, a Baal e a Zerá eram os deuses que os sidônios tinham como Deus da fertilidade, exato, o Deus da chuva. Exato. Então eles começaram a invocar esses deuses para que continuasse a chover, para que a terra voltasse a produzir. Então Deus serra tudo, para mostrar que quando o coração do homem se deixa levar pelos seus próprios caminhos pecaminosos, a colheita é ruim, o resultado não é bom. Por quê? Porque Deus permite que o homem colha dos seus próprios pecados quando Deus quer puni-lo. E aqui o que está sendo punido é a infidelidade, o afastamento, a troca do único Deus por uma entidade pagã, por um Deus falso. Então, você que nos assiste, professor da escola bíblica, pega o subsídio que nós estamos trazendo aqui. Olha o contexto, um rei que não amava a Deus, se deixa o seu coração se transformar idólatra, adorando outros deuses, e isso vai vir uma consequência, ou seja, o seu pecado traz uma consequência. Então, um resumo do subsídio e das lições espirituais e práticas que nós tiramos para a sua vida e para a vida dos seus alunos da escola bíblica. Nós vemos o quê? Que quando alguém não ama a Deus de todo o coração, este coração pode ser dominado por ídolos. E a idolatria é um pecado. E todo pecado traz uma consequência. E sempre que... qual foi a consequência? Deus mandou sequidão, falta de chuva. E como é que Deus faz, além da consequência, para tentar nos tirar do pecado? Deus envia a sua palavra. Então Deus enviou sempre. Isso é subsídio para a escola bíblica. Porque a maneira que Deus usa para trazer o seu povo de volta, para levar o seu povo a arrependimento, é a sua palavra. Então Deus, além de mandar vir a consequência do pecado da idolatria, Deus também envia a palavra para confrontar o pecado do povo. Como quem diz, e agora? Vocês vão permanecer com os falsos deuses? Vão ficar entre dois caminhos? Ou vocês vão voltar e reconhecer o único e verdadeiro Deus
de todo o coração, que é o Deus de Israel. Então a palavra de Deus ela vem para gerar fé e arrependimento. Aí nós vemos também aqui um outro erro de Acabe. Porque Acabe estava com seu coração tão envolvido na idolatria que ele não percebe que aquele caos era consequência do seu pecado e mais, Acabe não se arrepende, por Daniel. Tanto que a Bíblia vai dizer que Acabe foi o pior rei que houve em Israel. Porque Acabe foi confrontado pela palavra e Acabe não se arrependeu. O que nós tiramos a lição aqui? Nós cometemos erros. Eu cometo erros, o professor Daniel comete erros, mas a palavra de Deus, todos os dias, ela nos confronta, não é assim, professor Daniel? Ela mostra nossos erros, ela confronta com nossas falhas. E essa palavra nos leva ao arrependimento. Cometer pecados era da natureza humana, porque nós somos pecadores porque nós nascemos com a nossa natureza. Mas a palavra de Deus aponta o pecado para que nós nos arrependamos. Então que nós possamos, professor Daniel, professor da escola bíblica, seus alunos, você que nos assiste aqui, toda vez que a palavra de Deus confrontar você, se arrependa. Abandone o pecado. Abandone, confesse e abandone. E a Bíblia diz que quem assim faz é digno de misericórdia, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado daquele que é arrependido e abandona o pecado. Então, a hora que nós vemos aqui hoje a necessidade da palavra de Deus nos nossos púlpitos, porque é a palavra de Deus que vai confrontar o pecado para que abandonemos e vai gerar fé, para que o povo de Israel olhe e diz, existe um único Deus verdadeiro. E essa palavra vai nos colocar esse Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, o Deus criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e vai gerar arrependimento para que nós não transgridamos a vontade desse Deus tão maravilhoso. Como a palavra de Deus, ela não volta vazia, como o profeta Isaías vai profetizar, ela vem e faz aquilo que lhe apraz, embora Acabe não dê ouvido às palavras do profeta Elias, que foi o instrumento de Deus para repreender, e mesmo assim ele não ouve, e ele acaba morto. A sua morte foi uma morte trágica, foi a morte em batalha, mas foi muito trágica, porque os próprios cães cumprindo uma profecia, né, que da mesma forma como ele matou Nabote e o sangue de Nabote escorreu pelo chão e os cães vieram e lamberam, o sangue de Jezabel e o sangue de Acabe também, da mesma forma, os cães viriam e lamberiam, e foi o que aconteceu. Mas se para Acabe, que não deu ouvido à voz de Deus, veio a consequência e a morte no pecado, pela falta de arrependimento, pela falta de arrependimento, não pela falta de oportunidade, que a oportunidade ele teve, foi pela falta de arrependimento. Deus então usa o profeta para repreender o povo, e o povo se arrepende. Tanto é que no final lá o povo vai dizer, somente o Senhor é Deus. E muitos, e aí é importante dizer, Anderson, porque embora o Reino do Norte está se encaminhando para o seu fim, dado a sua infidelidade, contudo, muitos das famílias de Israel que haviam visto e se arrependido através da palavra do Senhor, retornaram para ajudar. Muitas famílias do Reino do Norte retornaram para ajudar, por quê? Porque havia uma promessa de uma preservação não só da linhagem de Judá, como dos descendentes de Abraão, que é toda a nação de Israel. Então não tinha como a nação inteira se perder. Então Deus ele vai trazendo alguns, aqueles que na sua soberania Deus chama, que vão vendo o declínio do Reino do Norte e algumas famílias vão retornando para o Reino de Judá. Mas aí isto é lição, é assunto para a próxima lição, então fique conosco, assista o nosso próximo vídeo e assim subsequente. Que Deus abençoe tua vida e que você possa ter sido muito enriquecido através desta lição de hoje. Lembrando, Anderson, que o coração do homem pode se tornar uma fábrica de ídolo quando ele abandona o Senhor e a sua lei. Se ele não estiver repleto de Deus, né? Então, faça um desafio para você. Compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp da sua igreja, da sua escola bíblica e incentive lá os irmãos a se inscrever no nosso canal para que nós possamos cada vez mais levar essa palavra a mais pessoas e outros irmãos em Cristo sejam edificados pela palavra de Deus.